Olá amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graf e já como já começou o Inktober, né? Que é aquele desafio de trabalhar com fazer um dia uma pintura com tinta, né? Eu resolvi fazer uma pesquisa e eu achei legal a ideia de trazer pintura com aquarela ou nanquim, tá? Aqui eu vou usar aquarela, tá? O preto e o cinza, mas dá para utilizar nanquim. A primeira vez que eu usei nanquim foi com uma técnica mais artística, foi na faculdade usando nanquim aguado. Eu achei uma técnica incrível, muito versátil, dá para utilizar e super barata. Aqui no meu Pinterest, ó, eu deixei só umas referências em aquarela e que mostra algumas pinturas monocromáticas, tá? E aqui eu deixo as referências, vocês podem lá acessar também. Eu vi essa pintura aqui que eu achei muito legal, que é com aquarela, tá? Do farol. Eu até fiz um esboço dela. Essa aqui também eu achei interessante, ó. Também bem simples de fazer, mas também é colorida. E eu vou mostrar para vocês a forma que eu faço a pintura utilizando tanto a técnica seca quanto a técnica molhada, tá? Vou deixar aqui de lado. Os pincéis que eu vou utilizar vão ser esses aqui, ó. Eu uso pincéis bem simples, tá? Bem comuns de se encontrar. Eu gosto de usar um pincel um pouco maior, esse aqui, todo de pelo sintético, tá? Eu gosto mais. Esse aqui que é natural, é um maior para fazer áreas maiores. Esses pincéis sintéticos de cerda assim fica legal. E esses dois que são para detalhes, ó, esses três na verdade são para detalhes. Esse aqui é super pequeno a ponta, bem legal. E esses dois são bem finos e compridos, tá? Gosto de usar o papel de aquarela, esse aqui com a textura, ó. De um lado aqui eu fiz um esboço, ó, mas não gostei. E eu passei um esboço bem simples aqui, com base nessa referência que eu mostrei para vocês, né? E usando o lápis grafite normal, tá? Bem fraquinho. E para apagar alguns detalhes eu usei a borracha limpa tipo para tirar o excesso do grafite, tá? Eu fiz super fraquinho, realmente para o grafite quase não aparecer. Eu acho bem legal essa borracha limpa tipos porque ela retira praticamente quase todo o grafite sem machucar o papel, tá? Precisa ser bastante delicado assim para fazer a pintura. Mas antes de fazer a pintura, sempre é bom fazer uns swatches, né? Ó. Então vamos precisar de água, tá? Preferencialmente dois tipos, uma água para limpar o pincel e outra mais limpa, tá? Para pegar a água. Para quem não conhece, dá para trabalhar com aquarela com a técnica seca e a técnica molhada. Ambas têm suas características diferentes, tá? Vou pegar um pouquinho aqui do preto, tá? Mas lembrando, pode ser feito com tinta nanquim, tá? Que é mais barata do que a tinta aquarela. Então vou pegar aqui um pouco de água e vou diluir um pouquinho. Tanto a nanquim quanto a aquarela, o lance é quando você trabalha com uma cor só, quanto mais diluição do pigmento, mais fraco fica, tá? Menos diluição, mais intensa a cor fica, tá? Então, ó, aqui tá mais intensa, aqui ela tá mais aguada. Vou adicionar mais água pura e vou arrastando o pigmento aqui até ficar bem fraco. Então aqui tem um tom mais intenso, aqui no meio um tom mais intermediário e nessa parte onde tem mais água mais pura ele vai ficar com transparência, tá? Vou colocar aqui de lado. Ó, então
Primeira técnica é limpar bem o pincel. Eu vou umedecer aquela região, tá? Aqui o pincel tá limpo. Então, se eu umedecer aqui a região primeiro, tá? Antes de pintar, tá? Quando pegar o pigmento aqui, vocês só largam e ele naturalmente já vai espalhar um pouco mais, tá? Então, ó, vocês conseguem diluir bastante e arrastar ele para uma área maior. Agora, a intensidade que o pigmento arrasta vai depender muito da marca de aquarela que vocês utilizam, tá? Isso vale também para o nanquinho. Então, ó, aqui a técnica ela fica com papel molhado, a tinta dilui mais fácil, tá? Só que tem que ter um pouco de paciência para secar algumas áreas, outras não. Vou secar aqui o pincel, agora eu vou pegar o pigmento puro sobre o papel seco, tá? Então, ó, vocês vão arrastando ele. Eu particularmente eu prefiro trabalhar mais sobre o papel seco, eu acho que tem mais controle. Ó, pegar mais pigmento aqui, mais puro, não tão diluído, e vai adicionando um pouco mais forte. Então, adiciono pigmento aqui, vou limpar o pincel levemente úmido, posso voltar e fazer a mescla dessa aqui. E eu posso voltar aqui e adicionar mais água, ó, para essa região para ter mais transparência. Tanto a aquarela quanto o nanquim, uma característica muito legal deles é que se consegue trabalhar muito com transparência, tá? Então trazer tons bem claros, assim, até tons um pouco mais intensos. Então, sabendo disso, técnica molhada e técnica seca. Vai do gosto, né, da forma que vocês quiserem fazer a pintura. Então eu vou começar primeiro umedecendo aqui a parte do fundo, tá? Vou pegar um pincel maior. Então, um pouco de água pura. Eu vou passar somente nas áreas aonde que eu quero fazer uma diluição mais intensa, tá? Umedeça somente um pouco, não precisa umedecer muito, pode ir adicionando água aos poucos, tá? Aqui. Vou pegar um pouco da tinta já bem diluída, essa área aqui mais clara, e vou adicionando um pouquinho, aos poucos. Como já está o papel mais úmido, a tinta vai diluir de uma forma mais solta, tá? Então vai passando e espalhando aos poucos. A intenção é que aqui o fundo ele ficar com um tom um pouco mais claro, tá? Aqui eu não estou usando fita, tá? Mas pode passar fita crepe nas bordas para controlar um pouquinho essa ondulação que o papel fica quando ele recebe um pouco mais de umidade, tá? Ai, meu Deus! Isso já foi feita a base primeira. Agora eu começo a adicionar um pouco de pigmento, tá? Nas áreas onde tem um tom um pouco mais escuro. Aqui no caso vai ser nas árvores, ó. Então vai adicionando e arrastando o pigmento.
Vai da questão da observação, né? Vocês podem fazer a aplicação com mais ou pigmentos na área, depende com o tom de profundidade que vocês querem fazer, tá? Algumas áreas é necessário deixar o papel secar para trabalhar com mais camadas. Eu puxei uma sombra mais intensa aqui. Vou pegar um pincel, esse pincel aqui mais pontiagudo. Um pincel levemente úmido, tá? Eu agora pode passando por aqui, ó, e diluindo o pigmento e mesclando ele pro lado. Ó. Vai puxando e arrastando ele pro lado. A intenção é ficar com mais pigmento nessa lateral aqui, para dar sombra, né? E aqui ele vai ficando mais fraquinho. Se vocês observarem aqui, ó, quanto mais o papel tiver seco, menos ele se abre, tá? Então eu acho que fica mais fácil de trabalhar com pintura sobre o papel seco. Mas é questão de gosto e de treino também, né? Um tom mais intermediário, vou começando a escurecer aos poucos a ilustração, tá? Vocês observaram que aqui o papel estava úmido, né? Então, para corrigir esse defeito entre aspas, vocês pegam o pincel, secam bem ele, tá? Lembrando que o papel está úmido. Você só ao passar aqui, ó, o pincel seco, ele vai absorver aquela tinta ali. Então essa é uma dica bem legal. Ó, o pincel bem seco, seca um paninho, tá? Passa aqui, ele vai absorver aquele excesso de tinta que tinha ali. Então seca com o paninho, volta aqui com o pincel seco e vai retirando o excesso de pigmento ali, tá? Ou pode ser excesso do pigmento ou a água, tá? E o resto é mais paciência aí pintando aos poucos, tá? Aqui eu vou esperar secar um pouquinho, tá? O papel está bastante úmido para adicionar as próximas camadas. Agora o papel já está bem seco, tá? Uma dica de trabalhar para deixar o papel seco aqui, eu gosto de usar tanto o ferro de passar pela parte de trás, né? Quanto o secador de cabelo. Ele acelera bastante o processo de secar da folha, tá? E prender ele com fita também. Então, ó, agora eu vou com o papel bem seco e preso. Vou pegar só um pouco de pigmento aqui, ó, tá? Vocês podem pegar esses retalhinhos de papel e ir testando ele antes de aplicar, tá? Para ver a quantidade do pigmento que vocês vão colocando, tá? Para testando. Então, vou pegar um pigmento intermediário. Eu vou começar a escurecer agora em outra camada, no caso, sobre a que eu feito antes, mais fraquinho. Então, vocês vão arrastando o pigmento e posicionando nos cantos. Não tem segredo.
E vamos fazendo isso em todas as áreas onde tem mais áreas escuras, tá? E tendo paciência de esperar secar ali para aplicando as próximas camadas. E também, quanto maior o pincel, mais pigmento ela consegue adicionar. Pincéis sintéticos, ele tem a tendência a pegar menos pigmento, tá? Menos água, mas eu acho mais fácil de controlar do que o pincel quando tem muita água, tá? Fazer áreas pequenas, eu gosto de utilizar esses dois pincéis, principalmente esse aqui que tem uma ponta super pequena e este aqui que é o número 4, tá? Também pincel sintético, é super fácil de controlar a tinta, né, o pigmento sobre ele. Ele fica uma ponta bem sutil, de fácil de trabalhar. Agora com um pouquinho mais de pigmento, ó. Um pouquinho mais de pigmento, vou fazer alguns detalhes aqui. Aqui já secou bastante já essa região, tá? Quanto mais detalhes com papel mais seco, fica mais fácil de controlar. Ó, bem pouco pigmento e vou desenhando esses detalhes, tá? Como vocês viram, uma técnica bastante simples, né? Bem fácil de executar. Bem clássica, né? Uma técnica bem clássica. Muito gostoso, muito legal de fazer. Então dá para aplicar, misturar um pouco mais. O efeito fica muito bonito e fica bem único, né?
O charme da aquarela, tanto o nanquim aguado, é essas manchas, essas transparências que consegue fazer, né? É uma técnica que tem muita gente que tem medo de usar, né, de arriscar, mas eu acho que se não treinar, não vai conseguir fazer. Eu também, quando eu comecei a fazer pintar as primeiras vezes com ela, ficava um resultado bastante feio, assim, eu não gostava, sabe? Então, mas com o tempo eu fui gostando um pouco mais, sabe? E assim como o lápis de cor, muita questão de treino mesmo, né? De conseguir arrastar o pigmento, ou muitas vezes de soltar mais, a questão de controlar a quantidade de água, né? Mas é super simples, não tem segredo. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais esse tipo de conteúdo aqui no canal para vocês mais devagar, passo a passo, ou até em uma live explicando mais calmo, mais detalhado para vocês. Mas a técnica basicamente é essa aqui. O resto é fazer mais alguns acabamentos, né? E esperar secar e já está pronto. Se gostou até aqui, tá? Deixe um gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E siga lá no Instagram, que lá eu posto geralmente os trabalhos primeiros, tá? Converso mais com vocês e até o próximo vídeo.